A paz do Senhor Jesus. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Danúbio Vasconcelos, da Assembleia de Deus Missão do Pará, na cidade de Xambioá, Tocantins. E nós estamos aqui pelo canal do Bruno, o Bruno Vaz com S, tá? E a gente tem o compromisso de toda segunda-feira postar um vídeo sobre estudo da Palavra de Deus, sobre teologia, sobre a importância da Palavra de Deus. E toda quinta-feira o Bruno com a Bruna estão postando louvores acústicos aí, eles tocando, cantando. Então eu quero te convidar para acessar o nosso canal, Bruno Vaz, que é o canal do Bruno, do Marcos Vinícius, e olhar os vídeos lá, curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. É muito simples, é muito fácil. Aparece a opção inscrever, você só precisa clicar em cima e você já estará inscrito no canal. Então, no primeiro vídeo da primeira semana, nós fizemos assim um ataque aos mercenários da fé, as pessoas que se utilizam da fé para ganharem dinheiro com isso, estão distorcendo o Evangelho de Cristo, vendendo coisas, praticando o crime de simonia, que foi um crime que a igreja dominante na Idade Média praticou, vendendo indulgência, vendendo salvação. Então no primeiro vídeo nós fizemos um ataque sobre isso, atacamos esse tipo de coisa aí, e até fizemos um clamor, que nós precisamos, diríamos, de uma reforma novamente, não uma reforma, mas uma restauração aos princípios bíblicos, ao evangelho cristocêntrico e bíblico, Na segunda semana, nós já trouxemos um vídeo sobre a importância da palavra de Deus e até alertamos para o fato de que o povo está sendo enganado por falta de conhecimento, por não conhecer a palavra de Deus. E eu quero dar sequência a esse estudo, falando sobre a importância da palavra de Deus, como Deus se utilizou até mesmo do cenário histórico para que a palavra de Deus fosse preservada e chegasse até nós. E como essa palavra, no decorrer da história da igreja, veio mudando vidas, veio transformando vidas. E eu quero, como introdução do que nós vamos falar hoje, eu quero ler com você um texto que nós encontramos na segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 3, o versículo 16 e 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então nós encontramos esse texto aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, que era seu discípulo, falando que a Escritura, a palavra de Deus inspirada, a Escritura canônica, os 66 livros que nós encontramos na palavra de Deus, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Paulo fala sobre a importância dela para nos ensinar, e ele fala que ela é importante para que o homem de Deus, ou seja, no sentido genérico, para que a mulher, para que o homem seja ensinado e possa produzir bons frutos, possa viver uma vida diferente. Então a palavra de Deus é de suma importância para quem quer viver uma vida cristã autêntica, para quem quer viver uma vida diferente. A palavra de Deus é de suma importância. Então nós falamos no vídeo da semana passada sobre como Deus alertou Josué quando ele recebe o cajado de Moisés. Moisés morre, Josué assume a liderança do povo de Israel, e como Deus o alertou sobre a importância da palavra de Deus. E hoje eu quero te mostrar como essa palavra ela veio
através dos séculos, acredito que o tempo não vai ser suficiente, a gente deixa sempre uma forma de continuar na próxima semana, mas como essa palavra veio através do século, mudando vidas e como podemos dizer como ela chegou até nós, né? Então, só para vocês terem uma ideia inicial, a Bíblia começou a ser escrita no ano 1500 antes de Cristo. O primeiro escritor da Bíblia foi Moisés, né? Que escreveu o que nós conhecemos como o Pentateuco, os livros da lei, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Também é atribuído a Moisés a escritura do livro de Jó, que também é um livro muito antigo. Então, de certa forma, nós entendemos que a Bíblia ela começou a ser escrita 1500 anos antes de Cristo. Se somarmos esses 1500 anos com mais 2000 anos da história cristã, nós temos aí 3500 anos em que a Bíblia vem modificando vidas, vem transformando vidas e nunca caiu em desuso, porque ela não é um livro qualquer, ela é a palavra de Deus que muda vidas, que transforma vidas. E queridos, a princípio, a Bíblia, ela ficou, vamos dizer assim, como uma propriedade exclusiva do povo de Israel. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico antigo, né? E também algumas partes em aramaico por causa do cativeiro babilônico. E os judeus não aceitavam que a Bíblia fosse traduzida para outra língua, porque eles consideravam os demais povos como gentios e as demais línguas como línguas consideradas não sacras e que a Bíblia, a palavra de Deus, não poderia estar nessas línguas que não eram consideradas sagradas. Então, por muitos anos, vamos dizer assim, a Bíblia ficou sob o domínio do povo judeu e o mundo em si ficou alheio à palavra de Deus. Mas Deus tem os seus meios de mover a história e o Antigo Testamento, ele nada mais é do que um prenúncio, do que um anúncio do Messias. Todo o Antigo Testamento fala sobre Jesus, anuncia a vinda de Cristo, que se cumpriu no Novo Testamento. Então, esse fato que mudou a história da humanidade, podemos dizer que Cristo foi um divisor de águas, ele mudou a história da humanidade, até a própria história ela é contada antes de Cristo e depois de Cristo. Esse fato vinha sendo anunciado no Antigo Testamento, se cumpriu no Novo, como nós já falamos. Só que Deus precisava de um cenário. Quando o Messias viesse, quando Jesus viesse, Deus precisava de um cenário em que a Bíblia, a palavra de Deus, estivesse na língua, ou melhor, estivesse em uma língua que todos pudessem ter acesso à palavra de Deus. E enquanto ela estava no hebraico, nem todos podiam ter acesso à palavra de Deus. Aí entra o fator histórico, Deus movendo a história, Deus mexendo na história. O próprio cativeiro babilônico, quando o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo no ano 586 a.C., tudo isso começou a afetar de forma positiva para que outros povos tivessem acesso à palavra de Deus. Mas o fato, vamos dizer assim, começou a se consumar de uma forma tremenda quando Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, levanta o Império Grego, porque nós sabemos da história dos impérios, né? Houve o Império Babilônico, depois houve o Império Medo-Persa, ou Império Persa, e na sequência veio o Império Greco-Macedônio, ou Império Grego. Sabemos que Alexandre, ele foi filho de Filipe II da Macedônia, e ele começa a conquistar o mundo. Vamos dizer assim, a parte grega do império prevaleceu, e tudo isso Deus estava mexendo, movendo, para que quando o Messias chegasse, a palavra de Deus estivesse numa língua que todos pudessem ter acesso a ela, como nós já falamos. Então Alexandre
vamos dizer assim, em 10 anos, ele conquistou um vasto império, levantou um vasto império. Podemos dizer que em 10 anos ele conquistou o mundo civilizado da época. Ele chegou até na Índia, enfim, ele foi um grande conquistador. E o que chama atenção disso para a importância da palavra de Deus foi que aonde Alexandre ia conquistando, ele levava consigo a cultura grega. E os povos começaram a aprender o grego, começaram a aprender a cultura grega. E, queridos, isso aconteceu no século IV antes de Cristo, quando Alexandre o Grande conquista, forma o grande império grego. Então, com a morte de Alexandre, ele não tinha herdeiros, e o Império Grego foi dividido por seus 4 generais. E um desses generais era Ptolomeu, que ficou governando o Egito. Quando Alexandre ainda era vivo, ele fundou uma cidade no Egito em sua homenagem chamada Alexandria. Então, na cidade de Alexandria, Ptolomeu, que podemos dizer que foi o sucessor de Alexandre, que ficou governando o Egito, ele cria uma grande biblioteca. Uma biblioteca que ficou famosa no mundo todo. E com o passar do tempo, houve uma necessidade, os administradores da biblioteca de Alexandria pediram que Ptolomeu pudesse trazer, ou melhor, conseguisse para a biblioteca um exemplar da Bíblia dos judeus, da palavra de Deus, queridos. Aí que eu quero que você entenda Deus movendo a história para que a Bíblia fosse para uma língua que todos tivessem acesso. Ptolomeu, que na época governava o Egito, como já falei, ele consegue fazer um acordo com a nação de Israel, com o povo de Israel, e com isso ele consegue 72 escribas, 72 sábios, que traduziram a Bíblia, que no momento era só o Antigo Testamento, ainda não tinha o Novo Testamento, traduziram a Bíblia para o grego. Isso levou uns 2 séculos, essa tradução aí, para se completar no total. Claro que ela começou no 3º século, mas levou muito tempo para se completar no total essa tradução. Mas o importante é que a Bíblia foi traduzida para o idioma grego, como foram 72 sábios ou escribas que trabalharam na tradução da Bíblia para o grego, ela ficou conhecida como Septuaginta, ou tradução dos 70, que era justamente, ou foi justamente a Bíblia que Jesus e seus discípulos usaram. Agora preste atenção, quando o Messias nasce, ele já nasce ali, a partir de Cristo, já começa a contar uma nova história. Então é o 1º século, vamos dizer assim, da era cristã. O mundo todo falava o grego. Só para você ter uma ideia, o grego na época de Jesus era como uma espécie de inglês hoje. O inglês hoje, em todo lugar do mundo, quem sabe falar inglês, se sai bem, porque até os cardápios dos restaurantes têm na língua original do país e no inglês. Então, era mais ou menos dessa forma. E a Septuaginta, ela foi traduzida para o grego koiné, ou koiné, que era uma espécie de grego popular. Uma língua do povo mesmo, que todo mundo podia ter acesso. E, queridos, não só isso, Jesus nasce nesse contexto, usa essa Bíblia que Deus levou, mexeu na história, vamos dizer assim, para que essa tradução acontecesse. E não só isso, o Novo Testamento já foi escrito no mesmo grego, no grego koiné ou koiné, que é o grego popular. Aí nós passamos a ter no início uma Bíblia na língua grega.
E na época, por ser um idioma muito falado e muito conhecido, todos tinham acesso. Por isso, o apóstolo Paulo conseguiu evangelizar quase que o mundo civilizado da época. E pessoas foram transformadas por causa da palavra de Deus. Eu vou encerrar por aqui, queridos, para o vídeo não ficar muito grande. Na próxima semana a gente já pega daqui para frente, para que a gente possa entender como na história da igreja, na história do cristianismo, a Bíblia teve uma grande importância na mudança, na transformação das pessoas e como ela foi traduzida para outras línguas, que até agora nós vimos que ela foi traduzida a princípio para o grego. E o Novo Testamento foi escrito em grego, então nós tínhamos uma Bíblia toda em grego. E naquela época foi sucesso, porque todos sabiam falar o grego e vidas foram transformadas e abençoadas. Então fique com essas informações, valorize a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, deixe ela mudar a sua vida, transformar a sua vida. Acesse esse vídeo, visualize, curta se você gostar, deixe o seu comentário, faça perguntas, enfim, e nos ajude a falar da palavra de Deus, a expandir esse canal aí para que muitas pessoas possam ter acesso. Compartilhe com os seus amigos, Deus te abençoe e a gente volta na próxima semana, se Deus quiser. O canal é Bruno Vaz, do Bruno Vasconcelos, que é o meu filho, e o Marcos Vinícius. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.